Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Paulo diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois o meu poder se aperfeiçoa na... Portanto, Paulo diz: eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco, é aí que sou forte. Quando sou fraco, é aí que sou forte. Amém? Nós vamos entender isso hoje. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos e pensamentos nas tuas mãos nessa noite. Que a tua palavra tem liberdade, Jesus. Governa o nosso coração através da tua palavra. Nos dá a capacidade de compreender a largura e a profundidade de todos os mistérios que o Senhor tem a revelar aos nossos corações nessa noite. Pai, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos. Leve toda a mente e coração cativo à tua presença nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu preciso muito mesmo da sua atenção para você compreender. Hoje eu vou pregar uma palavra assim, um pouco nerd. Hoje, alguns vão dizer assim: hoje o pastor está meio nerd. Então eu preciso da sua atenção para você compreender o que Deus tem para você nessa noite. Amém? Não permita que ninguém te atrapalhe aí, sabe? Os ladrões de unção. Quem são os ladrões de unção? São aquelas pessoas que vêm para a igreja só para passar tempo. Elas não têm interesse de ouvir a palavra de Deus. E aí quando elas vêm, elas ficam cochichando, conversando, principalmente no horário que a palavra de Deus está sendo pregada. Então significa que ela se sente que não precisa de receber. E essas pessoas acabam roubando a unção na vida de alguns, né? Porque você às vezes por educação empresta o seu ouvido e perde tudo aquilo que Deus tem para você. Então não é feio você dizer: irmão, dá licença, eu vou ouvir a palavra de Deus. Depois do culto a gente, né, se você quiser, paga uma pizza para mim, que a gente senta e conversa. Amém? Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. Fechou? Vamos lá então. Irmãos, a dor faz parte da vida. É impossível você viver a sua vida e não sentir dores. A dor faz parte da vida de todo mundo. Não dá para escolher não sofrer. Por isso que eu gosto da frase que diz: a dor é a angústia do crescimento. E é exatamente sobre isso que Paulo está refutando, quando ele diz: o teu poder se aperfeiçoa nas minhas dores. O teu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Porque quando ele compreende a fraqueza, irmão, ninguém gosta de viver dores. É verdade ou não é? Ninguém tem prazer. Mas ninguém suporta uma dor sem compreendê-la. Você não consegue viver uma dor sem entendê-la. Mas quando você entende a dor na sua vida, você torna a sua dor suportável, porque ela passa a ter propósito na sua vida. Então a primeira coisa que eu preciso é que você entenda o propósito da dor na sua vida. Eclesiastes 3:1 diz que para cada ocasião há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então ele diz assim: tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que para cada ocasião há um tempo para cada propósito. Que propósito? Propósito de nos aperfeiçoar.
A dor nos aperfeiçoa. Nós podemos escolher como reagir à dor. Nós não podemos escolher não viver dor, mas nós temos uma escolha na reação. Como nós respondemos ao sofrimento. Isso está no nosso controle. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis. Isso é uma promessa, amém? No mundo tereis aflições. Isso é garantido. Não dá para escapar. Mas ele disse: tenha bom ânimo. Mas este bom ânimo, ele só nasce quando você compreende o motivo da dor. Enquanto você não compreende o motivo da dor, você não tem bom ânimo, impossível. Quando você não compreende o sofrimento, você não sabe como lidar com o sofrimento. E aí você acaba respondendo ao sofrimento de forma errada. Por isso muitas pessoas tiram até a própria vida. Muitas pessoas acabam tomando atitudes que depois se arrependem. Acabam machucando outras pessoas à sua volta. Porque uma pessoa ferida, o que ela sabe fazer é ferir também. Sabe, quando a gente encontra aquelas pessoas agressivas ou ignorantes, nós temos que relevar, tolerar. Por quê? Ninguém é do jeito que é em vão. As pessoas são assim porque elas têm uma história. E muitas vezes são vítimas de si mesmo. Quando nós olhamos para as fraquezas das pessoas e até mesmo para aquelas que apresentam a incoerência, lembra de Jesus na cruz? Perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Sabe, com esse mesmo olhar, nós deveríamos olhar para as pessoas que têm atitudes incoerentes. Ter tolerância e dizer: eles não sabem o que fazem. Provavelmente essa pessoa viveu uma experiência muito ruim na vida dela para ela ser do jeito que é. Quantas pessoas destroem amizades, destroem relacionamentos, não consegue ser feliz de fato, porque ela não é resolvida, ela não sabe lidar com o sofrimento. O sofrimento vem para todos. Qual é a diferença de alguém que tem uma vida saudável? É alguém que sabe como responder ao sofrimento na sua vida. Hebreus 12, no versículo 1, o autor de Hebreus diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira proposta. Ele diz: tendo os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Então se assentou à direita do trono de Deus. Olha o versículo 3, diz: pensem, irmãos, pensem bem, aquele que suportou tal oposição contra si mesmo, para que vocês não se cansem, para que vocês não se desanimem. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. Temos uma carreira proposta, temos um destino, nascemos por um propósito, a nossa existência tem proposta, nós fomos propositados no coração de Deus. Efésios 1:4, Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu só existo por uma força maior, por um plano maior, por uma vontade superior. Eu estou aqui nesse mundo porque eu fui plantado nesse mundo. É isso que ele está dizendo. Então se livre do pecado, para que você entenda a carreira proposta, o seu destino. E ele diz: como? Tendo os olhos fixos em Jesus. Porque Jesus, Ele é o autor e Ele é o consumador. É quem iniciou e é quem vai terminar, quem vai consumar. Ele é o início e Ele é o fim. Olhando para Jesus, nós temos uma definição clara de resposta para a vida. Aí ele diz que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Quem já assistiu o filme A Paixão de Cristo? É até difícil de assistir, não é verdade?
o sofrimento de nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele foi açoitado, ele foi esmurrado, tamparam o rosto dele com tecidos e batiam nele, zombavam dele. Jesus foi flagelado. O azarrogue tinha pedaço de chumbo e lâmina, e quando batia, arrancava pedaço. Jesus foi pendurado no madeiro. Ele sangrou até a morte. Ele viveu uma agonia, um sofrimento incalculável. E antes desse sofrimento físico, ele sofreu um sofrimento emocional. Porque lá no Getsemane, ele suou gotas de sangue. Uma doença chamada hematidose. Quando a pessoa começa a sentir pavor, medo, ela começa a transpirar sangue. Tamanho pavor, tamanho medo, que ela começa a transpirar sangue. E segundo a ciência, as pessoas que têm hematidose, elas não sobrevivem. Mas Jesus sobreviveu. Sobreviveu para cumprir o propósito de morrer na cruz por mim e por você. Mas antes desse sofrimento físico, ele teve um sofrimento emocional, um sofrimento psicológico. Jesus sofreu de todas as maneiras possíveis. Ele foi 100% humano. Só que a vida dele é um espelho, é um reflexo da eternidade. Olhando para Jesus, eu tenho um reflexo da eternidade. Jesus é o nosso modelo de vida. Nós temos a nossa vida, mas ela precisa seguir as pisadas de Jesus. Ah, eu sou do meu jeito, pastor. Jesus era do jeito dele. Jesus era Deus. Ele era o Filho de Deus, mas você também é o Filho de Deus. Todos quanto creram, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Jesus foi 100% homem, para provar para mim e para você que existe um caminho para nós, um caminho de aperfeiçoamento. Sabe, irmão, por isso que a vida sem o cristianismo não faz sentido. Se não existisse o cristianismo, para mim não faria sentido a vida. Você entende porque todo ser humano busca uma religião? Até o ateu, na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora que o bicho está pegando, o ateu diz assim: se Deus existe, agora eu quero ver. Até no momento da dor, o ateu passa a ter uma esperança. Irmão, todo mundo precisa de Deus. Primeiro porque nós fomos criados por Deus com essa necessidade de ser suprido por Ele mesmo. E segundo porque a vida não faz sentido se ela termina. A vida não faz sentido se nós morremos. O homem não foi criado para morrer. A morte entrou por causa do pecado. E mesmo com a religião, hoje, o homem tem dificuldades em entender um caminho de retorno. Por isso, irmãos, nós somos imediatistas. Vivemos o hoje, vivemos o agora. Não prestamos atenção no amanhã. Você já parou para pensar que você está morrendo? Você já parou para pensar que cada dia que passa é um dia menos? E que está se aproximando o dia da sua morte? Cada ano que passa, você já parou para pensar? Não, pastor, não gosto nem de pensar nisso. Nós somos imediatistas. Nós vamos viver o hoje e pronto. Quer ver as pessoas que fumam? As pessoas sabem que podem contrair um câncer. Está escrito atrás do maço que ela compra. É prejudicial à saúde e você pode correr um risco de ter um câncer. Mas a pessoa compra e fuma, mesmo assim. Por quê? Porque ela não tem câncer, não existe nenhum diagnóstico, e ela diz: não vai acontecer comigo, então eu faço e pronto. Sabe quantas pessoas, irmãos, fumando e comendo coisas que vão matá-las, mas elas não se preocupam com o amanhã. Elas querem viver imediatamente o hoje, e o hoje é o que importa. Todo ser humano é assim. A gente faz festa de aniversário.
Todo mundo faz. Quem faz festinha de aniversário aí? Você sabe o que você comemora? Você comemora o seu nascimento, a sua existência? Ou você comemora que você está morrendo? É lógico que nós comemoramos a nossa existência, o nosso nascimento. Mas, irmão, se nós pensássemos a vida que se vai, nós não teríamos motivos para fazer festa de aniversário. Por quê? Se nós não fôssemos imediatistas, se nós não vivêssemos o hoje, se nós conseguíssemos enxergar a vida como um todo, não teríamos motivos para fazer festa de aniversário. Por quê? Porque o aniversário seria um dia triste, porque mais um ano se passou e logo eu vou morrer, porque eu estou envelhecendo. Você sabia que você está morrendo aí? Quando você olha para os seus cabelinhos brancos, sabe o que significa isso? Está morrendo. Você sabia que esses pezinhos de galinha que está crescendo, é que você está envelhecendo, você está morrendo. Sabia? Essas dorzinhas que você sente nas costas, né? Não tem mais, passou, não tenho mais aquele pique todo, porque você está morrendo, meu irmão. Você não é mais um jovem, não é mais uma criança. A vida está passando. Mas nós não tomamos noção disso. Porque somos imediatistas. Não gostamos de pensar no amanhã, numa realidade do amanhã. Irmãos, eu estou falando de uma realidade física. E o ser humano, de fato, ignora essa realidade física. Inclusive o crente, o cristão que não anda na integridade de Deus, o cristão que é cristão, que está na igreja, mas não tem uma vida de santidade, não tem uma vida de integridade, não vive uma vida honesta, verdadeira. Por que ele não vive dessa forma? Porque é imediatista, ele não se preocupa com o amanhã, ele está vivendo o hoje. E o hoje, tipo assim, uma hora eu vou me acertar, uma hora eu fico firme, uma hora eu vou mudar, mas por enquanto eu vou tocando a minha vida na minha humanidade caída, porque me faz bem. Somos imediatistas. Irmão, um cristão autêntico, ele está vivendo todos os dias da sua vida como se fosse o último dia da sua vida. Por quê? Porque ele tem anseio pela eternidade. Ele tem desejo pela eternidade. Então cada dia para ele é como se fosse o último. No velório cristão, onde tem família cristã, é muito diferente de um velório onde alguém que morreu ou a família não tem convicções da eternidade. No velório cristão as pessoas estão cantando louvores. Existe tristeza, existe dor, é claro que existe, mas existe também uma paz, existe também uma consciência, uma convicção, uma certeza. Agora, se você vai num velório onde as famílias não têm convicção da eternidade, tem gritaria, tem desmaio, tem ruídos de dores, pessoas passando mal, desmaiando. Por quê? Porque não tem convicções da eternidade, não tem certezas. Sabe, a dor faz parte das nossas vidas e é inevitável. E nós precisamos entender a importância da dor. Hoje nós estamos vivendo num mundo editado, onde se promove a autoimagem, onde tudo que vale a pena é tudo superficial, não é real, não é verdadeiro. E a cada dia o ser humano tem se tornado mais e mais superficial. Isso já é uma tendência do homem caído, porque o fruto do pecado construiu isso no coração do homem. O homem tem um desejo de ser superior, porque agora ele comeu do fruto do conhecimento, e agora ele ganhou uma coisa chamada orgulho, agora ele ganhou uma coisa chamada ego. E por causa do ego e do orgulho, o homem tenta viver
por cima da carne seca, né, como diz o baiano. Ele está tentando viver uma vida superior. Ele tenta demonstrar isso. E a Bíblia diz, Deus disse a Samuel: o homem vê pela aparência, mas eu vejo o coração. A tendência humana é enxergar pela aparência, porque vive uma vida superficial. Sabe, irmãos, a tendência hoje é esconder as dores e esconder as fraquezas. E isso começou em Adão. A primeira coisa que Adão fez, quando foi descoberto do seu pecado, foi esconder-se de Deus. Adão se escondeu de Deus. E Deus dizendo: e aí, Adão, tudo bem? Por que está se escondendo? Eu estou nu, Senhor. E ele não fala. Ele não é transparente. Ele não tem coragem de rasgar o coração. Ele não tem coragem de falar as suas mazelas. Ele não tem coragem de falar as suas dores. Porque desde então agora o homem quer mostrar superioridade. E isso é o poder do fruto proibido. Esconder dores, esconder fraquezas, irmãos. Nasce o orgulho. E o maior aliado do orgulho é a dor. A dor e o orgulho caminham juntos. O homem foi criado por Deus para o relacionamento, porque Deus é totalmente relacional. Cara, Deus é totalmente relacional. Perceba, nós não deveríamos estar aqui. Se Deus tivesse que julgar você e eu com justiça, o que merecemos, eu não estaria aqui. Mas a Bíblia diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, Deus é perdoador. Essas são as características de Deus, porque Deus é totalmente relacional. O que é ter relacionamento? As pessoas dizem: fulano, ciclano não tem relacionamento. Mas a gente não sabe o que é relacionamento. A maioria das pessoas pensa que relacionamento é ir na casa do irmão comer pizza. As pessoas pensam que ter relacionamento é ficar sentado batendo papo e ouvindo fofoca. Isso não é relacionamento. Relacionamento tem a ver com as dores. Relacionamento tem a ver em chorar com os que choram. Relacionamento tem a ver com perdão. É suportar suas fraquezas. Se eu suporto as suas fraquezas, isso indica que eu tenho um relacionamento com você. Se eu tenho perdão para liberar para você, eu tenho relacionamento com você. Eu estou desenvolvendo uma coisa chamada relacionamento. A gente só quer as partes do relacionamento boas, mas quando chega o momento em que o relacionamento tem que se tornar real, a maioria de nós pulamos fora. Criamos a nossa imparcialidade. Queremos fazer o nosso timezinho. Você está entendendo? Irmãos, a dor, ela faz parte de um sistema perfeito da criação. Deus criou a dor. Deus colocou a dor no ser humano. E ela faz parte de uma construção relacional. Eclesiastes 4:9 diz que é melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Eu vou repetir para você gravar: pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manterão-se aquecidos sozinhos? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Perceba que o relacionamento
faz parte do plano de Deus, do propósito da criação. Agora, irmãos, eu falei que eu ia pregar um pouco nerd hoje, porque eu vou trazer um ponto de vista científico. Eu me interessei por algumas ciências justamente porque revela o Criador. Eu não sou cientista, mas eu me interessei por algumas ciências, porque eu percebo que na ciência contém as maiores chaves da revelação de Deus. E hoje eu entendo que a maioria dos cientistas que são ateus por causa de uma igreja ignorante. São ateus por causa da religiosidade ignorante, da falta de conhecimento da igreja. Porque nós nos baseamos muito nas coisas espirituais, exageradamente espirituais. E quando nós dizemos, isso é demônio, isso aqui, o cientista diz, não é, isso eu sei o que significa. Isso, o problema disso é isso e aquilo. Por isso a medicina, a ciência tem dificuldade de acreditar em Deus. Porque nós como igreja, nós falamos de fé. E para fé você não quer explicar a fé. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Que existe uma fé que pode ser explicada dentro da ciência. Deus é revelado na criação. Eu preguei isso aqui semana passada. Romanos 1:20 diz que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido visto claramente, são compreendidas por meio de todas as coisas criadas, de forma que os homens se tornaram indesculpáveis. Sabe o que Paulo está dizendo? Que Deus é revelado em tudo que Ele criou. Quando você começa a estudar a criação, todas as coisas, vai perceber que Deus está lá, que aquilo representa, que aquilo revela o seu poder. Mas o cientista prefere crer que o homem veio do macaco do que acreditar em Deus. Sabe por quê? Porque tem um povo que é muito ignorante quanto às realidades da vida. E que não sabe pregar a palavra de Deus, porque está sempre baseada em uma fé de pensamento positivo. A fé tem propósito. Não é mentalizar e acreditar e vai acontecer. É fé para passar pelo que tiver que passar. É fé para sofrer, porque por trás do sofrimento tem um propósito. Essa é a verdadeira fé. E sabe o que eu descobri? Que todo sofrimento é produzido pelo cérebro do homem. Há poucas décadas atrás, a depressão e a ansiedade eram considerados transtornos psicológicos. Por isso que tem pessoas que olham para outra que está em depressão e dizem assim, se anima, pensa diferente, levanta a cabeça, veja o lado bom da vida, como se fosse um problema psicológico, mas não é. Hoje está provado cientificamente que a depressão e a ansiedade é um transtorno neural. O que significa que acontece no cérebro, não no pensamento. São correlatos neurais, são alterações no cérebro. Então a pessoa, ela não está triste porque ela está triste, porque ela pensa em tristeza. Ela está triste porque existe uma alteração no seu organismo cerebral. Então produz angústias, tristezas, angústia por antecipação, por ansiedades. São alterações no cérebro. E isso todo ser humano tem. Até quem não tem depressão tem isso. Porque isso foi plantado, foi colocado na gente propositalmente pelo Criador. Deus nos fez exatamente assim. A depressão e a ansiedade são diagnosticadas em pessoas que têm esses transtornos neurais de forma crítica e avançada, além do natural. Mas todos nós temos esses sintomas naturais no nosso sistema neural. E eu quero afirmar para você que isso foi projetado pelo Criador para proteger você e também para evoluir o ser humano.
Esse sistema foi colocado como um sistema de alarme, um sistema de proteção. Vamos entender a dor física. Irmãos, a dor física, a dor muscular, por exemplo. Você vai jogar um futebolzinho, e aí você não está acostumado, bola murcha, vai bater um futebol, no outro dia você está como? Travado, dor no corpo. Você vai puxar uns ferros na academia, não está acostumado, primeiro dia. No outro dia você está que não aguenta nem levantar o braço. Por quê? Porque você não estava acostumado. Mas essas dores foram geradas aonde? No cérebro. Eu vou mais longe. Uma pessoa quebra o braço. Quem já quebrou o braço? Já quebrou a perna, o braço? Dói. Dói pra caramba. É ou não é? Você acredita que essas dores são geradas no cérebro? A gente pensa que está doendo no lugar da lesão, mas a dor é produzida no cérebro do homem. E é chamado de um circuito do cérebro chamado giro do cíngulo anterior dorsal. E aí você pode me chamar de nerd agora. Pastor, isso para mim é blá, 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 blá. Mas esse é o nome exatamente do mecanismo cerebral dado pela ciência, giro do cíngulo anterior dorsal. Nessa área do cérebro, a pessoa sente dor. A angústia da dor é gerada nesse lugar, exatamente no giro do cíngulo anterior dorsal. Por isso que, por exemplo, uma pessoa que tem dor crônica, você já viu uma pessoa que tem dor crônica? Às vezes a dor crônica vem por uma outra doença, como osteoporose, e depois a pessoa acaba tendo dor crônica. Nenhum medicamento consegue tirar a dor da pessoa. E é chamado de dor crônica, ela não responde à medicação. Então recomenda-se a pessoa fazer uma cirurgia chamada cingulotomia. E o que acontece nessa cirurgia? Trata-se de desconectar o giro do cíngulo anterior dorsal do resto do sistema cerebral. Pessoas que sofrem de depressão profunda também passam por essa cirurgia chamada cingulotomia, onde é desconectado de toda a raiz cerebral o giro do cíngulo anterior dorsal. Então a pessoa passa a não sentir mais a angústia da dor. Ela sente a dor. Se você bater, está sentindo? Tô, mas está doendo? Não, ela não sente mais a dor. A dor some. Por que nós sentimos dores? Porque nós nascemos com esse mecanismo que nos faz sentir a angústia da dor. Porque a dor é um mecanismo de defesa. A dor é como se fosse um alarme, avisando que algo está ameaçando a vida. Imagine se você quebrasse o braço e não sentisse dor. Você ia continuar o dia seguinte com o braço quebrado. Você não iria procurar um médico e nenhum tratamento, porque nós somos assim, nós só vamos no médico quando dói. E o que isso iria acontecer? A dor se tornaria uma infecção, e uma infecção continuaria sem dor, então se tornaria uma infecção generalizada, e por fim, a morte. Por isso que a dor é um sistema de defesa. Ela está avisando que a nossa sobrevivência está sendo ameaçada. O Criador colocou esse sistema, esse giro do cíngulo anterior dorsal no cérebro do homem, para que ele tenha o mecanismo da dor no seu organismo, para que através disso ele possa reagir, defender-se. Há pessoas que nascem com um transtorno mental chamada síndrome da insensibilidade congênita à dor. Isso é muito raro acontecer, mas quando acontece, também essas pessoas raramente conseguem sobreviver à vida. Porque quando criança, ela não tem sensibilidade à dor, então ela se machuca, não sente dor. Pega uma infecção, não sente dor. Então a infecção se torna uma infecção generalizada, a criança morre.
Em poucos casos, se a pessoa chega na vida adulta, ela tem que ficar fazendo check-up sempre, porque ela não tem um mecanismo de alerta. Então ela não sabe se está bem, se tem algo ruim com ela ou não. Tem criança que morde, mastiga os lábios, porque ela não sente dor, mastiga os próprios lábios. E sabe o que isso é para nós? Um testamento sobre a importância da dor nas nossas vidas. Nós entendemos a dor física. Pastor, mas e as dores emocionais? Chamadas dores sociais. Que são piores do que as dores físicas. É verdade ou não é? Irmão, era melhor quebrar a perna do que sentir uma dor emocional. Do que viver um abandono, uma frustração, o fim de um relacionamento. Essa dor emocional que é causada pela decepção sobre alguém que você admirava. Conflitos de família que geram desligamentos de laços. A dor causada pela morte de alguém que você amava. Sabe, as contrariedades de pessoas que geram em você mágoa, rancor, são coisas terríveis. Mas como essas dores se apresentam? Um neurocientista chamado Matt Lieberman, ele desenvolveu um estudo avançado sobre as dores emocionais. E sabe o que esse estudo avançado descobriu? Que no mesmo circuito cerebral, qual? O giro do cíngulo anterior dorsal. Ele é o mesmo responsável para as dores emocionais. Por isso que a cirurgia da cingulotomia serve tanto para quem tem dor crônica quanto para quem tem depressão. Porque ela atinge a área da dor, tanto emocional quanto dor física. A dor causada pela fragilização dos laços sociais é causada no mesmo sistema cerebral para dor física. Então, pastor, se eu tomar um remédio para dor, se eu estou passando por um momento de dor emocional e eu tomo um Tilenol, um paracetamol, sei lá, um remédio para dor, vai passar a minha dor? Vai me ajudar? Quem acha que sim? Você não vai. Vai, por incrível que pareça. A pesquisa do próprio Matt Lieberman, que foi feita com pessoas que estavam passando por dores emocionais, que tomaram remédios, tiveram uma redução da dor, da angústia. Mas isso não é recomendado pela ciência, porque esses remédios causam um excesso de carregamento no fígado, né? Então não são recomendados. Nenhum médico vai recomendar você que está passando por dor emocional tomar um paracetamol. Mas foi provado pela ciência que um remédio para dor física tem o poder de diminuir a dor emocional também. Justamente porque atinge a área do cérebro, o giro do cíngulo anterior dorsal. Irmãos, antigamente, quando não tinha remédios, como que as pessoas faziam amputações, cirurgias? Por exemplo, os caras na guerra, o cara tinha que amputar a perna. Como que eles faziam para fazer isso? Embebedava a pessoa com bebida alcoólica, para conseguir fazer a cirurgia, para que a pessoa tivesse uma redução da dor no cérebro, porque a bebida alcoólica também tem esse poder de reduzir a dor no cérebro. Aliás, a bebida alcoólica tira você da terra, né, irmão? Por isso que muitas pessoas, quando estão passando por dores emocionais, faz o quê? Enche a cara. Para quê? Para aliviar a dor. E aonde que a bebida toca? No giro do cíngulo anterior dorsal e todo o resto. E a pessoa fica, né, perdidinha, não lembra nem o que aconteceu ontem. Você está entendendo? É uma forma de aliviar a dor. E o que isso nos revela? Isso nos revela que as nossas relações são fundamentais para a nossa sobrevivência.
Assim como a dor física está dizendo, olha, a sua vida está em risco, a dor emocional está dizendo, olha, a sua vida está em risco. A dor é um sistema de alerta, é um mecanismo de defesa, está sinalizando que algo está errado e que é totalmente destrutivo para você. Pastor, mas tudo bem, e o que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo! Porque o Criador nos fez assim, tão perfeitos, para reagir ao propósito pelo qual fomos criados. Você sabe qual é o propósito da criação? O relacionamento. Nós somos totalmente relacionais. Deus criou o homem e disse, viu Deus que não era bom que o homem vivesse só. Então Ele criou a mulher e disse para eles, multiplicai-vos, enchei a terra, tenham muitos filhos. Essa é a missão do reino. Construir uma população relacional, um mundo de relacionamento. Porque o que nos desenvolve é o relacionamento. O homem sozinho não tem poder nenhum de construção. Não tem, por mais que ele tenha inteligência, ele não consegue desenvolver-se sozinho. A inteligência, ela sempre foi coletiva. Não foi a inteligência humana que nos trouxe até aqui, irmão. Foi a inteligência coletiva, a inteligência colaborativa. O mundo hoje tecnológico, cheio de instrução, ele só chegou até aqui porque houve uma inteligência colaborativa. Ninguém constrói nada sozinho na vida, irmãos. Homens que construíram, criaram coisas como Einstein e outros nomes da história, eles não fizeram nada sozinhos, nunca descobriram nada sozinho. Toda descoberta foi absorvida de outras pessoas e aprimorada nas mãos de uma pessoa. Imagine a pessoa mais inteligente do mundo, se ela ficasse sozinha no planeta Terra. Imagine se todos sumissem, se o arrebatamento viesse e ficasse uma pessoa muito inteligente. O que ela faria com a sua inteligência sozinha? Nada. Absolutamente nada. Não sobreviveria, não avançaria, não reproduziria, teria um fim. Se você for estudar a história dos homens sapiens lá atrás, você vai perceber que eles só sobreviveram à savana africana, eles só sobreviveram à selva, aquela época, porque havia coletividade. Sozinho, morte. Até os animais entendem isso, porque os animais que não andam em bando acabam mortos. Sabe, nós precisamos uns dos outros. Isso é revelado na criação. O Criador implantou esse sistema relacional na vida do homem. Sabe, irmãos, não adianta termos um sistema se não temos operadores. A inteligência social é que nos aperfeiçoa. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem parar, sem vacilar. É assim. Sabe, as relações são fundamentais para a vida. Por isso nós sofremos dores emocionais. Pessoas são o céu e o inferno da nossa vida. Não é verdade? Pensa numa coisa boa, em momentos maravilhosos que você viveu na sua vida. Pensa, lembranças boas. Você vai ver que o ser humano está lá. Elas estão lá nas suas memórias. Agora pensa em momentos de dor, de sofrimento, de decepção. Você vai perceber que lá nas suas memórias, pessoas também estão. Pessoas são responsáveis pelas nossas dores e alegrias. Elas são o céu e o inferno das nossas vidas. Porque nós somos totalmente relacionais. Esse é o propósito da criação.
Abraham Maslow, um psicólogo muito famoso, construiu uma teoria que é usada pela psicologia, até hoje é usada e nas escolas são ensinadas, fala-se sobre a pirâmide de Maslow. E ele construiu uma pirâmide segundo alguns estudos do ser humano, e realmente a sua pirâmide tem lógica, tem fundamento na vida humana, mas não no propósito de Deus. E segundo Maslow, a primeira necessidade humana é necessidade fisiológica. A primeira coisa que a pessoa busca na vida é comer, matar a fome, matar a sede, ter um lugar para dormir, ter um abrigo. Depois que ela tem isso, ela parte para o segundo nível. O segundo nível é ter uma necessidade de segurança, ter planos de saúde, ter, segurança em casa, ter conforto. Depois, em terceiro lugar, ela procura necessidades sociais, ter amigos, construir família, receber carinho. Quando ela consegue isso, então ela vai para o quarto nível da pirâmide. Ela busca satisfazer as suas necessidades de status e de estima, porque ela tem a necessidade de sentir-se admirada, de ter o orgulho de outras pessoas a respeito dela. Quando ela consegue isso, ela vai para o último nível, para o topo da pirâmide, para a quinta tese, que é a necessidade de autorrealização, o topo da pirâmide. Quando o indivíduo consegue aproveitar ao máximo todo o potencial de si próprio, e onde ele tem capacidade de fazer aquilo que gosta e que é apto a fazer. Maslow está certo? Está certo, porque o homem é um homem caído, porque o ser humano está disfuncionalmente fora da órbita, ele está fora do plano original de Deus. O homem é assim, e isso fala do homem caído, porque a ciência que revela o cérebro humano mostra que somos totalmente dependentes de relacionamento, não de bens, não de coisas. Por isso que Jesus pôs a pirâmide de Maslow de ponta cabeça. Jesus diz em Mateus 6,25, ele disse: não se preocupem com as próprias vidas, quanto o que há de comer, quanto aos próprios corpos, quanto ao que há de vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e nem o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valores do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, podem acrescentar uma hora que seja na vossa vida? Porque se vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não tecem, contudo eu lhes digo, nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como eles. Sabe o que Jesus fez? Pegou a pirâmide de Maslow e pôs de ponta cabeça e falou: você está errado. Esse não é o plano de Deus. Você já parou para pensar por que a Bíblia diz: ame o seu próximo como a ti mesmo? O primeiro e grande mandamento é: ame a Deus acima de todas as coisas. O segundo, semelhante ao primeiro, que significa, tem o mesmo valor que o primeiro: ame o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Já parou para pensar porque Jesus disse: faça o bem a quem vos faz o mal, bendizei aqueles que vos maldizem, ame aqueles que vos odeiam? Não é doideira isso? Não está fora da nossa realidade humana caída? Mas por que Jesus disse isso? Porque essa é uma necessidade da nossa saúde, essa é uma necessidade para a nossa vitalidade, essa é uma necessidade para ir para a eternidade. Esse é o propósito da vida. Cara, Mateus 5,23 diz que se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, escute, a Bíblia diz: não é você ter algo contra o seu irmão, é o seu irmão. Você lembrou, alguém tem algo contra mim. Então a Bíblia diz: deixa a sua oferta perante ao altar, vá primeiro reconciliar-te com o seu irmão e depois traga a oferta. Se Deus não recebe a sua oferta, você acha que Ele recebe você? Não.
que isso sinaliza? Isso sinaliza que Deus é totalmente relacional e que nós devemos ser totalmente relacionais, independente com quem seja. Porque eu posso estar aqui dizendo assim, bom, é Ele que tem alguma coisa contra mim, não sou eu que tenho algo contra Ele. Então, o problema dele. Se Ele quer me ter essa indiferença comigo, cada um no seu quadrado, e eu sigo a minha vida. Não é isso que a maioria de nós pensamos? Só que a Bíblia está dizendo que nenhuma oferta você pode trazer no altar. Pesado, né? Por quê? Porque Deus é 100% relacional. Deus me perdoa, perdoa você. Todos que foram curados por Jesus, que foram tocados por Jesus, antes foram perdoados por Jesus. E aí Jesus está olhando para mim e para você e está dizendo, eu sou o autor e o consumador da sua fé. E aí você pode até dizer assim, Jesus, eu sou crente. Mas você não segue o caminho. Você não segue o exemplo de Jesus. Porque o que Jesus fez por mim, eu não tenho coragem de fazer pelo meu irmão. Nós somos partidários. Somos amigos e amamos quem nos convém. Mas o Evangelho está dizendo para mim e para você que isso impede a sua entrada no reino dos céus. O nosso cérebro, a nossa natureza criacional está dizendo isso para mim e para você. Deus é visto na criação, Deus é visto em mim. Quer ver outra prova que somos relacionais? O que acontece com o cérebro quando ele não está fazendo nada específico? Quando não está executando tarefa, quando você não está trabalhando, quando você não está processando nenhuma função. O que acontece quando você descansa, que você senta, relaxa e diz assim, uau! O que acontece com o cérebro? A ciência chama de stand-by do cérebro. Mas o que acontece nesse momento? Alguém vai dizer, pastor, os homens estão na caixinha do nada. E é claro que não. Isso é só uma brincadeira, com certeza é uma brincadeira. Porque não existe a caixinha do nada. A ciência diz que o cérebro, em modo stand-by, entra na rede de modo padrão. Rede de modo padrão. Existe uma rede de modo padrão. E o que acontece nesse momento? O cérebro que nunca descansa, quando ele descansa, ele entra na rede de modo padrão. E o que acontece? Ele começa a pensar em outras pessoas. Ele começa a pensar com relação a você, em relação a outras pessoas. Isso se chama cognição social. Por isso que quando a gente tira umas férias e diz assim, eu vou falar de mim como pastor. A gente vai viajar e fala assim, eu preciso de uma semaninha, de um mês. Eu vou esvaziar a cabeça, estou cansado, não quero nem ouvir falar de igreja, de irmão, de problema, gente problemática, quero esvaziar. Aí a gente vai viajar. O que acontece? Você desliga o celular. Mas o que acontece? Você fica pensando. Você fica pensando, você fala, cara, eu vim aqui, trouxe o irmão comigo, caramba. Quer ver uma pessoa com mágoa, com rancor no coração. Ela não quer ver a outra pessoa nem pintada de ouro, mas carrega ela com ela para onde vai todos os dias. Atormenta a sua mente, o seu pensamento, principalmente quando você entra na rede de modo padrão. Tem gente que precisa fazer alguma coisa para se sentir melhor, porque se para, pastor, me dá uma angústia, sem fazer nada, o cérebro não para, a gente fica viajando, pensando em coisa que dá mais tristeza. Por quê? Porque você não é saudável. Você não está reagindo à dor como deveria reagir. Existe um sinalizador natural na sua vida, cara. E as dores emocionais são importantes, sim. São sinalizadores.
São alarmes que está dizendo para mim e para você: a sua vida está errada, existe algo ameaçando a sua sobrevivência. Irmão, como as relações humanas são importantes para o homem. Até um bebê recém-nascido já nasce com cognição social. A criança nasce e chora. Quando coloca no braço da mãe, o que acontece? Acabou. Ela tem uma cognição social, é a minha mãe. Só que uma criança prematura já não tem isso. Por quê? Porque a criança não foi projetada pelo Criador para nascer de 7 meses. Ela foi projetada para nascer de 9 meses. E a rede, de modo padrão, só está pronta aos 9 meses. Olha só que tremendo isso. Nós somos de fábrica, feitos com um circuito cerebral para cognição social. E o que isso indica? É o propósito de Deus para nossas vidas. Irmãos, como é importante compartilhar a vida. Estudos do próprio Lieberman diz que o toque tem poder de reduzir dores. O toque. Pegar nas mãos de alguém que está sentindo dor, você consegue reduzir a dor da outra pessoa. Um abraço tem o poder de reduzir a dor da pessoa. Cara, isso é incrível. É possível compartilhar dores. E pesquisa científica comprova que quando existe esse toque, as ondas cerebrais das duas pessoas são niveladas. E aí a pessoa consegue suportar aquela dor com mais facilidade, porque existe alguém aliviando a sua dor através da afetividade. Veja o poder das relações, o poder de dividir a vida, dividir as alegrias, dividir as dores. Nós fomos criados para isso. Por isso a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, porque esse é o propósito de Deus para o homem. Os relacionamentos. Irmão, terapia ajuda muito. Às vezes você não precisa ter depressão para ir numa terapia. Às vezes você não precisa entrar numa situação crítica para procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Ou sentar numa roda de terapia onde você pode abrir o coração, onde você pode desabafar sem ser julgado, sem ser condenado. Porque dependendo para a pessoa que você fala, a pessoa vai dizer assim: você é muito mole, irmão, olha para a vida de outra forma. E isso vai o quê? Oprimir você a esconder mais ainda as suas dores. Compartilhar as dores é importante. A minha pergunta: você tem alguém que você pode contar? Você tem alguém que pode te ouvir? Você tem alguém que pode emprestar os ombros para você chorar? Se você me disser: pastor, eu não tenho, então você é um candidato à depressão. Provérbios 18:1 diz: aquele que se isola se coloca contra toda sabedoria. Nós estamos vivendo num mundo editado, onde todo Facebook é fake. Todo Facebook é fake. Nós temos um perfil, já diz o nome, perfil. Só que o perfil tem que ser perfeito. Tem que ter a foto certa, no ângulo certo. Passa pelo aplicativo para tirar as rugas, porque ninguém quer mostrar que está morrendo. Passa pelo aplicativo para ficar mais bonito, mais jovial. E a gente quer mostrar isso para o mundo. Por que a gente quer mostrar isso para o mundo? Porque somos superficiais e queremos demonstrar isso. Chamamos de rede de relacionamento, mas tudo que não faz é relacionar. Não existe relacionamento, existe uma falsificação, uma superficialidade. É o que está acontecendo. Por isso muitos adolescentes estão em depressão hoje. Sabe por quê? Porque o mundo perfeito que eles assistem na internet é diferente do mundo que eles têm na sua realidade.
Então você vê as pessoas belas e bonitas e diz assim: ah, eu não, cara, eu não sou assim. Que raiva. Você está lá na sua casa, lá, irmão, marido esqueceu do seu aniversário. Aí você entra na internet, aí você vê uma amiga ganhando um presente de aniversário do marido, e ela posta aquele presente bonito, e aí você fica com raiva de você mesmo, porque o seu esqueceu do seu aniversário. Mas tudo isso é fake, é falso, não é real. Você não está lá vivendo a vida da sua amiga. Você não conhece de fato a realidade daquela história. Nem sabe se é real. Eu falei aqui semana passada sobre a história de Angelina Jolie e o Brad Pitt. Cara, quando eles divorciaram, o mundo ficou assim, de boca aberta. Não é possível. Por quê? Porque as redes sociais falavam o contrário. A mídia dizia o contrário. O casal perfeito, o casal mais bonito do mundo e o casal perfeito. De repente Brad Pitt está dizendo: as drogas destruíram o meu casamento. E aí muitos de nós pensávamos: eu queria ter a vida que esse cara tem, eu queria estar no lugar dele. Você nem sabe o que de fato é a vida dele, porque tudo que se mostra na mídia é fake, é falso, não é real. A realidade só pode ser vista dentro de um ambiente relacional. Facebook não promove relacionamento, só coisas superficiais. Não é verdadeiro. Não fica sentindo invejinha de ninguém, que as coisas que você vê na internet, pelo amor de Deus. Porque você vai se tornar vítima de si mesmo, se cobrando, e você vai se tornar também superficial, porque ao mesmo tempo que você vê, existe um padrão de cultura que foi criada, e agora você quer seguir esse padrão. Eu também tenho uma vida perfeita, e às vezes o casal faz a foto assim sorrindo e posta, só que é só para postar. O sorriso só tem na foto, não é real. Porque nós abraçamos a ideia de uma vida superficial. Viver de aparências é esconder a realidade. E esconder a realidade é tornar-se vítima de si mesmo. É ignorar o alarme que indica o perigo. É se auto-sabotar. Irmão, o sistema de alarme da dor está dizendo: você está vivendo uma vida superficialmente, e isso vai destruir você. Já existe um diagnóstico chamado depressão de Facebook. A pessoa fica tanto tempo no Facebook que isso gera uma depressão, onde a cultura é: eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser feliz. E os jovens desenvolvem um sentimento de esconder dores. Sabe o que é ser forte? Ser forte não significa não sofrer, não significa não ter fragilidade. Ser forte significa entender o propósito da dor e do sofrimento na minha vida. Quando eu compreendo o propósito da dor e do sofrimento, sim, eu sou forte para sobreviver. Sabe o que é ser vencedor? É vencer a dor, não é esconder a dor, não é virar uma página da sua vida, é vencer a dor. E você só vence a dor quando você compreende o propósito da sua dor. Guardar dores te faz fraco, te faz vulnerável, mata você por dentro, mata também as relações na sua vida, porque uma pessoa amarga, uma pessoa que não consegue lidar com a dor, ela não consegue também desenvolver relacionamentos, amizades, não consegue. Pessoas que carregam traumas ou situações
que apresentam carência. A pior coisa que pode existir para você, cara, é a carência. Ai, tadinho, tão carente, irmão. Eu tenho medo de carência. Quando eu vejo alguém que é carente, eu fico assim, epa, dou um passo para trás. Pastor, você não tem dó? Eu tenho, mas também tenho dó de mim. Porque a carência gera cobrança. A pessoa olha para você a vida inteira e fica te cobrando, dizendo: você não me ama, você não quer saber, você não sei. E a pior coisa que tem, cara, é você ser pressionado. Não se exige amor, se vivencia amor. Ah, eu faço tão bem para você, mas você faz a partir de você ou você faz a partir de mim? Porque Jesus nos ensinou que o fazer o bem é a partir de quem somos, não a partir de quem o outro é. Somos infiéis, mas Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Uau! Ele é bom a partir de quem Ele é. Se você age com bondade com alguém, esperando algo em troca, você não está fazendo a partir de você, você está fazendo a partir do outro. Mas quando você faz sem esperar algo em troca, você faz por quem você é. Isso tira você da carência. Está entendendo? Sabe, irmãos, Hebreus 5:8 diz que, embora Jesus sendo filho, Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Até Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. O sofrimento foi a ponte para o aperfeiçoamento de Cristo. Olha o versículo 9, diz: e uma vez aperfeiçoado, o que significa que o sofrimento o aperfeiçoou. E uma vez aperfeiçoado, se tornou fonte de salvação para aqueles que o obedecem. Jesus, Ele aprendeu a obediência pelo sofrimento, e pelo sofrimento foi aperfeiçoado. E agora Paulo está dizendo: até que cheguemos à unidade da fé. Por isso que ele deu uns para pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, querendo o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos ao pleno conhecimento, à imagem perfeita de Cristo, até que nos tornemos exatamente como Jesus. Jesus veio nos mostrar um caminho de volta a Deus. Por isso que o Evangelho é simples. O Evangelho é sem aparência exterior. Não está aqui ou ali, está dentro de vocês, acontece a partir de vocês. Não existe glamour no Evangelho. A revelação daquilo que sinaliza a eternidade está dentro de nós. Por isso, entender-se a si mesmo é importante. Eclesiastes 3:11 diz que Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, e assim, mesmo assim, ele não consegue compreender. Onde é que Deus pôs o anseio pela eternidade? Aonde? No coração do homem. E o que significa esse anseio pela eternidade? É o nosso sistema de defesa. O nosso sistema de dor é um anseio pela eternidade. Sabe o que a dor física sinaliza? Que a sua vida carnal, que a matéria está em perigo. Mas sabe o que a dor do coração, a dor emocional sinaliza? Que a sua vida eterna está em perigo. Que a vida além da vida está em perigo. E a Bíblia diz que o homem não consegue compreender isso.
Por isso Jesus disse: se perdoardes as ofensas dos outros, então o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoardes as ofensas dos seus irmãos, o Pai Celestial não vos perdoará. Uma dor emocional está dizendo para você: você está sendo impedido de entrar na eternidade. A falta de perdão, a mágoa, o rancor é uma dor interna. E o corpo está dizendo, e ele está dizendo que a vida além da vida está em perigo. Está dizendo: ei, a sua eternidade está em risco. O Evangelho de Jesus revela o propósito da vida humana, gente. Por isso Jesus disse em Marcos 9:35, ele disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o... olha só, e seja servo de todos. Servo de todos. Servo de todos. Isso garante a minha eternidade. Enquanto não entendermos essa realidade, nós vamos ficar nos autoflagelando. Mas quando você tem um entendimento, você tem uma reação. Você não vai ser livre da dor, a dor vai existir. Mas como você vai reagir a ela? Você só tem uma reação quando você tem uma compreensão. E a reação positiva está dentro da esfera do conhecimento. Como vamos reagir às oposições? O pastor disse aqui na abertura que a pessoa que tem mágoa, a falta de perdão, ela sente raiva da outra pessoa, é como se ela estivesse tomando veneno esperando que a outra morresse. Mas quem morre é você, cara. Quem morre é você. E quando eu sei que o meu irmão tem algo contra mim, isso também me põe em risco. Porque o sistema relacional me chama a trazer tudo à comunhão, tudo à unidade. Ganhar o irmão é importante. Ganhar a unidade, andarmos juntos, de mão dadas, como uma família, é importante. Esse é o propósito do Evangelho da vida. Sabe? Não existe outro caminho para nós. Por isso nós temos um padrão hoje. Cara, ministério, meu primeiro ministério é meu casamento, meus filhos, minha casa, depois a igreja, depois as missões. Sabe, começa em Jerusalém, cidade circunvizinha, até o confim da terra. Porque a missão do reino de Deus não é uma pregação bonita, cheia de conhecimento. Não, a missão do Evangelho é a vida relacional, é o momento em que nós compartilhamos da vida de forma saudável. E o nosso cérebro já aponta, dizendo para você: algo está errado. O nosso sistema de alarme, a dor é importante, precisamos da dor. Só que precisamos do conhecimento para reagir de forma positiva à dor. Não permitir que a vida venha te auto-sabotar. Libere perdão. Saia desse lugar de dores. Se você tem lembranças que te machucam, se você tem momentos que você para e você fica pensando em coisas que dói, que corrói você por dentro, sabe o que significa? Deus está dizendo para você, através de você mesmo, essa eternidade está gritando dentro de você: ei, a sua vida está em risco. Ei, a sua eternidade está em risco. Livre-se disso. Livre-se disso. Livre-se da dor. Livre-se entendendo a dor, entendendo o plano de Deus para a sua vida. Perdoe, libere, faça. Esse é o caminho da vida. Esse é o caminho do reino de Deus. É assim que alcançamos a eternidade. Impossível passarmos pela vida e não ferirmos e não sermos feridos. Todos erramos com pessoas, como pessoas erram com a gente. E por que é que eu vou ficar me martirizando com a falta de perdão,
ou com angústia por causa de uma decepção, se eu também já decepcionei. Então eu preciso perdoar, eu preciso sim me arrepender dos meus erros, mas eu também preciso perdoar o erro do outro. Isso é ser livre, isso é passar pela cruz, isso é seguir as pisadas de Jesus, porque foi isso que Ele fez. Aleluia! E o que nós vamos fazer? Qual é a resposta que nós vamos dar à dor? Fica de pé comigo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ecalamastoria. Feche os teus olhos, por favor. Dê uma resposta para essa palavra. Eu quero convidar você que reconhece a depressão, a angústia, ansiedades, dores emocionais. Sai do seu lugar, vem para cá, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, eu quero te ajudar. Eu quero promover toque. Por favor, os pastores me ajudem. Ore canta lava shurianda ramanasse. É uma noite de libertação, em nome de Jesus. Cadeias estão caindo por terra hoje pela liberação do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta é a verdade. E hoje você está entendendo o propósito da vida. Dê uma resposta para a dor hoje. Deus, eu entendo essa dor na minha vida. Foi necessária e está me sinalizando a um caminho de aperfeiçoamento. Eu aprendo a obediência por aquilo que padeço. Deus está me sinalizando um lugar de resposta. Se é difícil perdoar, exatamente é porque você precisa desenvolvê-lo. Se fosse fácil, não seria sua responsabilidade. Mas porque é difícil para você, é o que você precisa. É o que você precisa para ser livre, para ser aperfeiçoado. A obediência agora depende de você. Aprenda a obediência pela dor. Ah, meu Deus! Toca-os, Deus. Toca-os com a sua presença nessa noite. Salvador, aleluia. Redentor, gracia-me. Toca-os, Deus. Toca-os, meu Salvador, toca-os com seu fogo nessa noite. meu Salvador, seja abraçado pelo Espírito Santo, seja tocado pelo Espírito Santo. Ele te ajuda, Ele te esforça. Ei, 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 ei. Receba a presença de Deus, receba o amor de Jesus. Ele te toma pela tua mão direita, Ele irá na tua frente.